Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Uma coisa é certa, se não estava, vai passar a estar, sem sombra de dúvida, porque estaremos trazendo para você uma palavra de fé e de otimismo que estará lhe fortalecendo grandiosamente. Estaremos orando também em seu favor, se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí um lugar aí nos comentários. Sempre falamos a respeito da pessoa que ainda não é inscrita, se inscrever para ajudar a fortalecer o canal. Dê o seu like, ative o sininho e nos próximos vídeos o YouTube estará recomendando para você o nosso trabalho, sem sombra de dúvida, para lhe abençoar grandiosamente. Quando nós falamos a respeito da palavra nos fortalecer, quantas pessoas estiveram dentro de lugares onde ela ouviu a palavra e daqui a pouco ela começou a analisar os fatos, as situações, questionando o porquê que não tem acontecido os resultados que ela precisa. Uma coisa é certa, Deus, ele jamais há de desamparar alguém. Ele mesmo disse, todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Mas espera aí, se somos escolhidos, se somos eleitos de Deus, como que pode uma pessoa ela ir até ele, se voltar para ele? É quando a pessoa começa a tomar conhecimento e ficar apercebida, né, com respeito ao que está relatado na palavra dele. Ela faz uma comparação, ela começa a comparar com o que tem realmente, o que está escrito, com aquilo que é passado para ela. Daqui a pouco ela analisa e diz, não, peraí, por que aqui está escrito desta forma, dessa maneira, e no lugar onde que eu estou indo estão falando de outro modo? Ora, se Jesus já veio e veio para trazer vida com abundância, e ele disse, está consumado, e os méritos todos são para ele, dos feitos na cruz, por que para mim é ensinado que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar preço, eu tenho que cumprir com obrigações, apresentando votos através de sacrifícios, de propósitos? Por que eu tenho que fazer desta forma se Jesus ele fez? Se ele disse que já estava feito? Olha, a obra de Deus ela é perfeita, a obra de Deus já é concluída. Ninguém precisa fazer algo para que aconteça de Deus ainda realizar algo, porque tudo que existe já foi estabelecido. Ora, ele criou todas as coisas, ele formou o universo e tudo foi criado através da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, se estabeleça a terra seca, se junte tudo no lugar, a porção seca, ele chamou-se terra, e ele criou tudo, foi tudo criado por ele. E também com respeito à conclusão, onde Jesus veio para cumprir. Ele não veio para desfazer as situações, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Como que ele cumpriu? Ora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que quando ele foi assunto aos céus, ele deixou bem claro para os discípulos. Ele disse que ele viria para aqueles cujo qual são dele, e assim estaria fazendo morada. E essa morada que Deus faz em nós não é uma questão da pessoa, ela porque ela é boazinha, porque ela não faz as coisas erradas, que Deus vai ser com ela. E isso já é uma atribuição ao caráter de uma pessoa verdadeira de Deus. Quem é de Deus não vive fazendo coisas desonestas, não vive uma vida de falcatrua, não vive uma vida de engano e nem enganando os outros, nem enganando. Por quê? Nós não estamos aqui para querer ser mais que alguém, não. E eu tenho a certeza que a palavra de Deus que você ouve através deste canal vai estar sempre lhe abençoando grandiosamente. Quando nós falamos que estaremos orando, a oração é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, aonde ele ensina de nunca esmorecer, nunca desanimar. Olha só o que diz no livro de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 em diante. Aqui fala sobre a cura de uma mulher que era enferma. Ela havia anos e anos e anos com aquele problema. E ela estava sempre indo num espaço físico, num lugar aonde ela tinha
Ela tinha recebido, provavelmente, daqueles que falavam a suposta palavra, de que aconteceria na vida dela algo extraordinário. E com certeza ela estava ali fazendo votos e votos, propósito, né? Como hoje em dia em muitos lugares as pessoas recebem um envelope para ela colocar ali um valor dentro, dizendo que aquilo ali está representando a fé dela. Ora, a fé é certeza, a fé é convicção dentro da pessoa mesmo, não é através de algo físico. Então, como diz aqui, no versículo 10, no livro de Lucas, no capítulo 13, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Ele estava ensinando as pessoas com respeito à questão do reino de Deus. Por quê? Ele disse, é chegado até vós o reino de Deus. E o reino de Deus hoje está dentro de cada um de nós. E esse reino de Deus ele tem que ser ativado. Uma questão é o seguinte, uma pessoa que vive uma vida promíscua, uma vida de engano, né, como diz lá no livro de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 6, fala desta forma que não herdarão o reino de Deus. Os ladrões, os maldizentes, os falcatruas não vão herdar o reino de Deus. Porque uma pessoa que não é honesta, ela não consegue dormir tranquila à noite. O reino de Deus é justiça, é paz e é a alegria no Espírito Santo. E uma pessoa que vive desta forma não consegue de maneira alguma ter sossego. Então a palavra de Deus fala aqui que Jesus ensinava na sinagoga e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quando se fala a respeito de espírito de enfermidade, quantas são as pessoas que elas têm um problema, que ela vai numa clínica, faz lá exames médicos, faz uma bateria de exames, vamos dizer desta forma, e não aparece nada, inclusive a medicina trata como psicossomática, ou seja, a pessoa desenvolveu na mente dela e atribuiu que aquilo ali ela tem e infelizmente aquilo passa a fazer parte dela. E ela tem todos os sintomas, todas as dores de que se ela tivesse realmente ali um problema sério, um problema físico, porque aquilo ali é um espírito, é uma consciência que a pessoa tem. É a mesma coisa uma pessoa que ela considera desta forma, que ela veio para este mundo, que ela nasceu para sofrer. Com certeza, infelizmente, ela vai ficar sofrendo, porque ali é a convicção dela. Está entendendo? E isso, quando a pessoa vai em determinado lugar, que diz que ela é possessa de um espírito, é batido tanto, que a pessoa se convence e daqui a pouco realmente ela considera que aquilo ali é uma coisa, né, com respeito um espírito, um ser que está nela. Ora, Deus não fez nós para sermos morada de outra coisa a não ser com respeito morada do espírito dele, aqueles que são dele. E diz assim então que essa mulher já havia 18 anos, estava ali com aquele problema. Então imagina só, 18 anos provavelmente ela estava naquele lugar e sendo enganada, sendo ludibriada, como Jesus disse assim, vendo a Jesus, versículo 12, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Aí o chefe da sinagoga, que era o filho do inferno, né? Ou seja, Satanás, que é o opositor, porque Satanás não se refere a um ser. Isso é uma coisa mitológica, isso é uma coisa criada da cabeça do homem, isso é uma coisa criada pelo próprio homem. E outra coisa, quando se trata a respeito da palavra, aqui quando se fala daquela crendice que havia naquele povo, da onde que eles vieram? Eles trouxeram tudo isso de outras nações. Os ensinamentos de outras nações é como hoje em dia dão nome a espíritos, né? Na verdade, isso não tem nada com respeito ao nome deles na Bíblia. Isso na palavra não se encontra, porque isso é uma questão de uma tradição afro. Ou seja, quando vieram do continente africano, trouxeram junto também as suas crendices. E hoje as pessoas atribuem com nome de tais e tais elementos, né? De tais espíritos. Você está entendendo? E diz assim, então, o chefe de sinagoga, vendo, indignou-se de ver que Jesus curava no sábado e disse à multidão. Ele disse a quem? Ele falou para Jesus ali? Ele tentou
convencer aquelas pessoas lá para elas continuarem com o problema. Ou seja, porque se as pessoas, o problema delas é solucionado, elas não vão mais continuar enriquecendo a eles. Porque uma vez que a pessoa passa a tomar conhecimento da verdade, ela se liberta, ela fica livre. A mente dela fica esclarecida, ela fica livre. Livre da opressão, livre da intimação, né? Intimidação. Ou seja, as pessoas são intimidadas porque diz para ela que se ela sair daquele lugar, o mal vai pegar ela ali na esquina. O mal vai pegar e vai voltar para ela. Olha, se eu sou morada de Deus, Deus habita em mim. E não existe a questão de ex-pai e de ex-filho. Quem é filho, quem é pai. E jamais Deus vai nos desamparar, porque é promessa dele, ele prometeu. É como muitas pessoas, por exemplo, você tem um carro, esse carro não é seu? Então o carro para andar é ele que tem que ir no posto de gasolina e ele se abastecer e ele que tem que pagar aquele combustível que ele colocou? Ou é a pessoa que é proprietária que faz tudo isso? Então se Deus ele é o meu dono, se ele é meu proprietário, quem é que vai cuidar de mim? Não é ele? Então como que eu vou perder uma coisa que não me pertence? A salvação não pertence a mim, a salvação é de Deus. Você está compreendendo? Então não tem que ter receio, não tem que ter essa preocupação. Você vê que daí o chefe da sinagoga falou para aquela multidão assim, ó, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados e não no sábado. Peraí, então o que aquelas pessoas estavam fazendo lá naquele lugar? Elas estavam sendo enganadas, ludibriadas? Porque só ouvir blá, 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 meu amigo, não vai trazer resultado. O que traz resultado é a convicção, é a certeza. A pessoa ter essa segurança dentro de si, já deu tudo certo. E diz assim, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Você está compreendendo? Não estava se atribuindo à questão da doença, mas justamente a Satanás, que é o opositor. Porque quando se fala com respeito a favor imerecido, nós temos o favor imerecido da parte de Deus. Ele já pagou o preço por nós. Nós estamos vivendo um tempo da graça, onde tem muitos que se dizem pregadores e não aceitam a questão da graça de Deus, porque querem receber as coisas pelos seus méritos e estão presos por Satanás dentro desses lugares. Assim como Satanás trazia presa aquela mulher. Você vê que ali estavam só ouvindo blá, 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 blá. Quando aconteceu verdadeiramente a manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa, se aquele chefe da sinagoga fosse Deus, ele teria feito o quê? Ele teria se alegrado com aquele feito, ele teria se alegrado com aquele acontecimento. Mas é o que muitos têm, infelizmente, têm se fechado a cara. Por quê? Porque é como uma pessoa que estava dentro de um desses lugares, desse espaço físico, que não tem nada a ver com a morada de Deus, o dia que ela sai, aqueles que estão lá se tornam inimigos, infelizmente. Nem todos, mas muitos ficam dizendo assim, ele está na perdição, ele está perdido. É como eu falei há pouco tempo. Quem é de Deus, meu filho? Quem é de Deus, minha amiga, meu amigo? Não perde, porque vai perder aquilo que não é dele. Ora, nós somos de Deus, creia que você é de Deus. Aquela mulher era de Deus, tanto é que Jesus disse que ela era filha de quem? De Abraão. Ela era filha de Abraão com respeito à questão da carne, questão física? Ou era porque ela tinha essa fé, essa certeza, e ela estava ali todo aquele tempo, naquele lugar, com certeza, orando, pedindo para Deus em favor da situação que ela estava enfrentando. E o resultado veio. Você vê que o resultado veio. Jesus impôs as mãos sobre ela, ela ficou curada, ela endireitou e dava glória a Deus. E glória a Deus, na verdade, é justamente quando falamos da oração, da súplica com ações de graça. E disse assim, olha só, versículo 16. Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro? Ou seja, foi livre daquele tormento, daquela aflição, e livre daquele lugar. Por que foi livre daquele lugar? Porque aquele lugar nunca trouxe resultado para ela. Na verdade, estava trazendo resultado para quem?
estava trazendo resultado somente para aquele chefe da sinagoga. Porque quantas ofertas, quanto sacrifício, quantas coisas aquela mulher levou lá, de repente, da sua plantação, né, da sua criação, quantas coisas ela entregou de lambuja lá para aquele que estava lá só vivendo na regalia, só vivendo do dinheiro dos outros. E diz assim, ó, tendo dele dito essa palavra, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava, e ele tem realizado nos dias de hoje, porque Jesus ontem e hoje, ele é o mesmo, e ele vai sempre, com certeza, ser favorável a você que tem colocado a sua fé em prática, a sua fé nele. Não é a sua fé num homem, não é a sua fé num lugar, numa placa denominacional. Por quê? Porque naquele lugar vão dizer que aquela ali é a última porta que Deus abriu. Deus não abriu aquela porta coisa nenhuma. Deus não estabeleceu religião nenhuma. Deus é Deus sobre todos. Ele é criador de todas as coisas. Ele não disse que era para ser tal denominação existir, tal denominação ela passar a ser a morada dele. Ele fez todas as coisas, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Está entendendo? Tanto que naquela sinagoga ali, quem é que foi lá naquele lugar? Não era o próprio Deus encarnado ali? Não era o próprio Senhor Jesus ali? Que foi naquela sinagoga ensinar? O que Jesus foi ensinar? Foi ensinar tudo realmente contrário ao que eles ensinavam naquela sinagoga. Você está entendendo? Você vê que aqueles que têm pregado dentro desses lugares, no espaço físico, não tem nada a ver com respeito ao ensinamento do próprio Deus. Eles ensinam para ter eles benefício, mas não aquilo que verdadeiramente Jesus nos ensina. Ele nos mostra, e ele já veio, ele veio para te trazer vida e vida com abundância. Não tenha receio, meu amigo, minha amiga. Deus é contigo. Deus sempre foi contigo e sempre vai ser. E é o que ele falou aqui com respeito a essa mulher. Diz assim, ó, no versículo 16: por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado? Porque ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado que ele falou. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Você vê, ó, a mulher ela estava presa, ela estava ali trancafiada, ou ela estava ali, ó, sendo algemada, né, sendo acorrentada por aquele falso ensinamento. Deus é um só, meu amigo, minha amiga. Deus, ele jamais negligenciou e jamais ele disse não à oração dirigida para ele. É claro que as orações que nós fazemos é de acordo com a vontade dele, não a pessoa querer resultados para ela de uma coisa que é contra a vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. É igual uma mulher que daqui a pouco um homem começa a se envolver com ela e esse homem ele tem outra família. Aí essa mulher vai nesse lugar e começa a dizer assim, ora para que Deus venha, né, fazer com que esse homem ele se dedique a mim, que fique comigo. Você acha que é justo isso? Você acha que é certo? Essa oração, meu amigo, minha amiga, jamais. Porque já pensou daí daqui a pouco se aquela que é a mulher realmente daquele homem vai para esse lugar também? E aí está feita a lambança, né? Está feita a esculhambação. Que transtorno. Deus, ele atende sim a súplica e a oração. Ele não quer ver você escravizado, ele não quer ver você sofrendo, ele não quer ver você padecendo, você gemendo. Ele quer ver você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada em todo sentido, em todos os aspectos. Tá certo? Estaremos fazendo esta oração, então, em seu favor. Se você ainda não colocou o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. E vamos em frente sempre, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente Senhor. E quantas são essas pessoas, meu Deus, que têm acompanhado esse nosso trabalho agora, esse canal, ouvindo a Tua Palavra. Talvez estejam elas, meu Deus, desta forma como aquela mulher, escravas, meu Deus, escravas, meu Pai, de dogmas, de ensinamentos que não tem nada a ver com a verdadeira Palavra do Senhor, porque a Tua Palavra nos liberta, a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos edifica. E também, meu Deus, os resultados que tanto essa pessoa precisa, já eles acontecem, meu Pai, porque é determinado pelo Senhor. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, meu Pai, muito obrigado pela vida abundante em cada um desses nossos ouvintes.
Essa pessoa, meu Deus, que ela não tem esmorecido, não tem desanimado, já deu tudo certo na vida dela, já deu tudo certo no casamento, na família, na saúde, na vida financeira. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Que todos, meu Deus, já estão abençoados para teu louvor, tua honra e tua glória. Amém? E graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, com certeza, assim como Jesus, ele operou na vida daquela mulher, ele já operou na sua vida também, certo? Vamos em frente, nós vamos ficando por aqui e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.